STW? David. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem de procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mas quem sofre sempre tem de procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Chururua, chururua, chururua. Uma alegria nós estarmos juntos em mais uma terça-feira, nesse dia 22 de setembro, e mais uma mesa redonda, e é claro, sempre abrindo o show da tarde com uma atração diferente, uma atração comovente, uma atração internacional. Vamos aplaudir ele, Almiro Reis! Aí, garotinho, tudo bem? É primavera. Você pode aplaudir para você, porque hoje você, mais uma vez, nos contemplou com essa voz, com esse talento e com esse repertório diferenciado. É isso aí. A homenagem à primavera, Tim Maia, azul da cor do mar. Já desse boa noite para a galera já? Boa noite aí já? Boa tarde, um bom almoço. Tá ligado então? Tá ligado, né? Ligado. Essa música também é uma música já, uma música rodada, né? Sim. Mas uma música que tem uma poesia, né? Sim. É de Dorival Caymmi, essa música aí? É de Roberto Carlos? Tim Maia. Sim. Tá bom, então. Obrigado pela sua vinda. Valeu. Uma ótima mesa redonda e continue tendo uma ótima semana! Claro que todos nós desejamos termos um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano, e também desejamos ter
termos muitos e muitos amigos, porque são os amigos que nos fazem diferente. E hoje, uma mesa que vocês jamais vão esquecer. É um dos renomados pastores do nosso Brasil. Vocês vão poder ver que o cara é diferente. Eu já vinha administrando ele, assim, tudo pela internet, onde é que ele vai. Coloquei lá um ponto lá na igreja dele e consegui cercar o cara, Vocês podem ter certeza que a mesa de hoje é uma mesa diferente. O cara é uma sumidade. Quando eu falo, eu não erro. Ele é da igreja Cefa, comunidade evangélica, fé em família, tem mais de 10 igrejas espalhadas no nosso estado de Santa Catarina. O nosso convidado central, o tema é família e filhos exclusivamente. O nosso convidado central, o pastor Jaumir da Silva Pinto! Muito bem, é o Show da Tarde, ao vivo para todos os catarinenses. E agora no Show da Tarde nós queremos ouvi-lo. Vem aí o líder comunitário, o líder do social, Dr. Valmor Matei! A mesa, a você de casa, a Premier TV, por mais esse espaço. Eu gostaria de dizer aos colegas que temos 15 segundos para fazer as perguntas, sem réplica e sem tréplica. E que tenhamos um bom programa. Mais uma mesa redonda com Tadeu Soares. Mais uma vez, então, queremos cumprimentar o nosso estado de Santa Catarina. Queremos cumprimentar aqui Campinas, onde a igreja mãe, a igreja sede, está localizada, na rua Vereador Mário Coelho Pires. Queremos cumprimentar toda a família do nosso convidado central. Queremos cumprimentar toda aquela comunidade que estão sendo alimentada pela palavra da Cefa, comunidade evangélica, fé em família, em todo o nosso estado. E é claro que é sempre um prazer. O Show da Tarde da Premier TV está recebendo um pastor diferenciado. Pastor Jaumir, obrigado pela sua vinda e boa sorte! Amém. Muito obrigado também, Tadeu Soares. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falar sobre fé e família. Muito bem, então vamos iniciando a nossa mesa redonda. Nós sempre iniciamos com o nosso presidente. Ele comanda a Associação dos Obreiros aqui na Ponte de Maruim, é o bairro mais numeroso de Palhoça. Doutor Valdir Vitório, obrigado pela sua vinda. Cumprimente a Cefa, Comunidade Evangélica Fé em Família, o pastor Jaumir da Silva Pinto, e faça a sua pergunta, por favor. Senhores telespectadores, meus amigos aqui da mesa, a você, Tadeu Soares, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite me formulado. Ao nosso pastor Jaumir, uma boa tarde, um prazer em conhecê-lo. Muito boa tarde. Senhores, é gratificante a gente receber uma pessoa da qualidade desse pastor. Vamos ver, com tantas perguntas, onde vamos chegar no final. Pastor, uma criança adotada por um homem sexual, um casal sexual, qual é o tipo de educação que eles poderão dar? Será que não vai afetar na criança no futuro? Muito bem. Pergunta pertinente. Começaram já quebrando tudo o negócio, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Tadeu Soares e agradecer à Premier TV pela oportunidade de estar aqui, cumprimentando a minha família, minha esposa, meus filhos, né? E cumprimentando todos os irmãos e irmãs do nosso estado catarinense. Enfim, educação, tá? Nós temos que pensar educação da seguinte forma. Do meu ponto de vista, educação são valores que se passam de uma pessoa para outra, mais precisamente do pai, da mãe, do cuidador, daquele que representa o responsável pela criança. Veja bem, quando eu falo de valores, eu estou falando de princípios básicos que a sociedade precisa. Honestidade, dignidade,
bondade, amor próprio, respeito pelo próximo, enfim. Eu acho que a partir do momento que esses valores são passados, são ensinados, eu estou falando agora como cidadão, certo? Nós estamos apenas cumprindo a nossa obrigação como pai, como mãe, como cuidador, seja lá quem for, seja uma referência paterna ou uma referência materna. Do ponto de vista religioso, certo? Do ponto de vista religioso, nós pensaríamos que a igreja tem o seu posicionamento, tá, no tocante a esse tipo de adoção. Porém, né, eu não estou aqui para defender um pensamento religioso apenas. Eu quero pensar aqui como cidadão, como ser humano, tá? E o que eu defendo, tá? O que eu defendo aqui, o que eu penso a respeito dessa indagação é que não há problema nenhum, certo? Se um homossexual adota, se é ele ou ela que está adotando. O que eu penso é que a criança adotada precisa receber esses valores fundamentais que a sociedade precisa como um todo, certo? Não é a questão sexual que está aqui agora, eu acho, em pauta. É a questão mesmo dos valores sociais que precisam ser passados de um cuidador para o cuidado e assim por diante. Não sei se respondo a sua pergunta, mas é a forma como eu penso esse assunto. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado embaixador da paz, Arcanjo Espíndola. Conhece mais de 50 países, o homem é internacionalizado. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o pastor Jalmir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos ouvintes, a todo o pessoal da mesa, ao Tadeu Soares, pastor Jalmir. Quando nós vemos um homem brilhante como o senhor, da sua categoria, a gente sempre perguntava como o senhor conseguiu essa vitória, tudo, chegar onde que o senhor chegou, quais os caminhos que o senhor percorreu, como Deus o inspirou para chegar até onde o senhor chegou. Muito bem, né? Eu penso que outro dia eu ouvi uma entrevista do Kaká, né? E alguém falou para ele o seguinte: Kaká, como que você avalia o teu sucesso, né? E aí a resposta dele eu achei muito interessante, porque tem um trecho na Bíblia Sagrada que diz assim que muito mais do que pedimos ou pensamos é aquilo que Deus quer nos proporcionar, né? Eu penso que eu venho de uma família muito humilde, de uma família muito simples. Meu pai trabalhava nas minas de carvão em Criciúma, né? A minha mãe foi lavadeira de roupa, foi empregada doméstica. Eu me lembro que eu ia para a escola e levava o meu material escolar num saco de 5 quilos de arroz, né? Tinha um quichute para usar o ano inteirinho, né? E um uniforme que não podia jogar bola depois da aula porque não podia sujar aquele uniforme. Mas tanto meu pai quanto a minha mãe me ensinaram bons princípios, né? Se me permitem, eu quero até contar aqui uma história. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente não tinha condições de comprar apontador de lápis, né? E o meu pai usava gilete, então eu acredito que alguns de vocês aqui também tiveram essa mesma experiência, que a gente tinha que apontar o lápis com a gilete, né? E numa determinada ocasião nós fomos no mercado, lá perto de casa, e eu vi a minha mãe pegando as coisas na prateleira e colocando no carrinho, e eu achava que podia pegar também. Era doido para ter um apontador de lápis, Tadeu, né, doutor Arcanjo? E aí o que eu fiz? Eu fui lá e peguei um apontador e fiquei com ele na mão, brincando tal, e as compras aconteceram e nós fomos embora. E quando chegamos em casa, a minha mãe, muito observadora, que eu acho que hoje é algo que precisa ser recuperado no meio da família, né? Essa coisa da presença paterna, da presença materna, de uma forma mais presente, mais eficaz na vida dos filhos. E aí o que aconteceu? A minha mãe viu eu apontando lápis. Eu estava consumindo lápis com apontador, afinal nunca tinha tido apontador na vida, e eu estava lá consumindo lápis com apontador, e a minha mãe veio e perguntou: onde que você arrumou esse apontador? E aí eu disse: olha, mãe, eu estava lá, já fiquei nervoso, né? Uma família enérgica. Eu disse: eu estava lá no mercado, lá, e eu vi a senhora pegando as coisas, e eu peguei o apontador também. Aí a minha mãe me deu uma surra e me levou até o supermercado e fez eu devolver o apontador. Claro que muitas pessoas vão criticar a atitude dela, mas eu sou grato
pelos ensinamentos que eu recebi dela, pelos ensinamentos que eu recebi do meu pai, pelos ensinamentos que eu recebi dos avós, né? E depois, quando a gente vai crescendo, né? Como eu disse, a gente vem de uma família humilde, mas o meu pai se empenhou muito para que eu tivesse aquilo que ele não teve, que foi educação. Então, eu fui para a escola, eu aprendi a valorizar a escola, os meus professores foram ótimos professores. Depois, na igreja, e eu acho que esse é o papel importante da igreja também, fui eu que nasci na igreja católica, também tive bons valores católicos. Eu nunca vi o catolicismo ensinar besteira para ninguém, ensinam bons princípios, bons valores, eu os aprendi, até a primeira comunhão, e depois, quando me converti à igreja evangélica, o meu pastor ele teve um papel fundamental na minha vida também, nesse sentido, sabe, de ser uma referência, de ensinar essas coisas boas, e tudo que a gente recebe na vida, a gente decide o que vai fazer com isso. Eu acho que a nossa mente ela funciona como uma esponja, né? E a gente absorve essas coisas e decide o que vai fazer com essas coisas. Tem gente que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? E tudo aquilo que aprendeu dos pais, dos avós, da vida, parece que não vale nada. E tem aqueles que sabem aproveitar isso. Eu acho que eu soube aproveitar tudo isso. Eu recebi essas informações e eu coloquei em prática as coisas boas, aquilo que não prestava eu larguei de mão, e eu acho que daí resultou nisso tudo, que graças a Deus hoje eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, muito mais por Deus do que pelos meus méritos, né? Mas mais pela graça de Deus, com certeza. Queremos também agradecer a presença do nosso apresentador da Rádio Guarujá e também renomado jornalista, Eduardo Fernandes. É sempre um prazer em recebê-lo. Obrigado por todo o seu carinho. Cumprimente o pastor Gelmir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos telespectadores, doutor, o pastor. O senhor falou dos valores, né, que se passam dos pais ou de quem cuida para os filhos e que automaticamente se forma a família, né? Exatamente. O senhor acredita que está se perdendo um pouco desses valores, até por conta, talvez, da terceirização da educação das crianças, que os pais não têm muito tempo para cuidar dessas crianças, quando chegam em casa estão esgotados, acabam não cuidando como deveriam dessas crianças, desses seus filhos? Com certeza. Como eu disse aqui já de começo, eu penso que eu aprendi isso pequeno, que a família é o núcleo máter da sociedade. Eu escrevi um livro sobre isso, que é Como Fazer a Sua Família Dar Certo, e nesse livro, inclusive, eu trato um pouquinho desse aspecto. A família é a base de tudo. Tudo que existe, tá? Tudo que existe, a política, o mercado, a farmácia, a igreja, tudo, a TV, a Premier TV, o Tadeu Soares, tudo que existe hoje existe para a família, para atender a expectativa e a necessidade da família. Então a família é o centro de tudo. E eu aprendi de pequeno, né, e alguns senhores aqui, eu nasci na década de 70, alguns nasceram na década de 60, outros nasceram um pouquinho depois, enfim, né, 40? 50, exagerei. Então, o que acontece? Eu sou daquela época que antes de dormir, a gente pedia a bênção do pai e a bênção da mãe, né, mãozinha na boca. Até hoje eu faço isso. Eu encontro os meus tios e eu digo, bênção tio, bênção tia. E eles até hoje acham isso de bom alvitre. E eu me lembro que uma das coisas que a gente aprendia, inclusive na escola, tá? A gente aprendia isso, que quando nós estávamos num determinado lugar e chegava alguém mais velho, fosse no ônibus, na mesa, em casa ou em qualquer outro lugar, eu deveria dar o meu lugar para o mais velho se assentar. Hoje em dia não, quem pode mais chora menos. E aí a pergunta é, onde está a falha? A falha está dentro de casa. Porque quem tem que educar filho, na minha opinião, não é professor, não é avô nem avó. Eu brinco com os meus pais são vivos, a minha sogra também, então os meus filhos têm avós vivos. E eu digo para os avós o seguinte, o trabalho de vocês é bajular meus filhos, o meu é educar.
certo? Então vocês podem dar bala, chocolate, dar besteira, e tentar impedir que eu discipline. É o papel do avô, da avó, do tio, da tia, mas pai e mãe tem que ser referência de disciplina. E quando o pai e a mãe abrem mão disso, né? E eu acho que existe até, você mencionou aqui a questão da escola, do Estado, né? O papel do Estado, o papel da escola é permitir que os nossos filhos tenham acesso à educação. E eu acho que eles já falham nisso. Hoje existe uma falha grave no Brasil em relação a isso. A minha esposa é educadora, minha esposa é professora, trabalha na rede pública aqui em São José. Então, apesar de todo o esforço, de todo o empenho que a gente percebe através da Secretaria de Educação, hoje aqui no município Mary Hang, a própria prefeita Adeliana Dal Ponte, e em todos os outros lugares no estado catarinense, ou seja, no Brasil, a gente percebe que, apesar do esforço, existem muitas falhas. Então, se nós pais não chamarmos para nós esta responsabilidade de dar direção aos nossos filhos, aí fica difícil. O salmista Davi, ele diz o seguinte, que como flechas na mão do guerreiro são os filhos na mocidade. O que é uma flecha na mão do guerreiro? Eu entendo da seguinte maneira. O guerreiro, ele determina a direção da flecha, ele determina a distância da flecha, ele determina o alvo da flecha. O alvo, a direção, a distância, a velocidade. O que eu entendo com isso é exatamente esta verdade, esta premissa, que nós vamos determinar o futuro dos nossos filhos. Nós vamos determinar isso, não apenas com palavras, mas como referência. Eu preciso ser referência para minha filha que tem 20 anos de idade, eu preciso ser referência para o meu filho que tem 12 anos de idade, eu preciso ser referência, está aqui o pastor Reinaldo, que é pastor também, nós precisamos ser referência para as crianças da igreja, precisamos ser referência para os nossos vizinhos, nós precisamos ser referência para essa gurizada. Essa gurizada que está aí hoje e que, lamentavelmente, tem adotado como referência alguns ícones, algumas estrelas, que penso eu que não são referência, mas que estão se tornando referência, lamentavelmente, porque os pais deixaram de ser. Queremos também agradecer a presença dessa empresa fantástica, que é a Mega Puff Design, fica ao lado da Câmara Municipal, no Centro Histórico, aqui no município de São José. Dr. Sandro Andrade Maciel, é sempre uma honra em recebê-lo. Por favor, cumprimente o pastor Jalmir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, prazer é todo meu estar aqui novamente. Uma boa tarde a todos os amigos da mesa, ao telespectador, aos internautas também. E para o pastor Jalmir, minha pergunta é o seguinte: quais os piores problemas observados nas relações familiares que afetam tanto o casal quanto os filhos? Deixa eu ver se eu entendi. Eu penso assim, que a família é um ciclo, A família é um ciclo. Eu aprendi que nós somos um produto do meio, certo? Então, o ambiente que nós vivemos vai definir muito do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso comportamento. Por outro lado, nós aprendemos também que o meio vai exercer influência na minha vida o quanto eu permitir, porque eu é que faço o que quero com as informações que eu recebo. Sejam estas informações que eu adquiri pelo que vi, ou informações que eu recebi pelo que ouvi, pelo que presenciei, enfim. Do meu ponto de vista, doutor Sandro, o que acontece é o seguinte: muitas pessoas hoje formam famílias totalmente despreparadas, certo? A gente vê meninas muito novas engravidando e se tornando mães, meninos, começando a ter relação sexual muito jovem, muito precocemente,
tá? E vão formar famílias sem estrutura, certo? Talvez já não tenham recebido a devida educação familiar de casa. Eu não estou generalizando, mas em muitos casos isso acontece. Não recebeu a devida instrução familiar em casa. Mais uma vez, a referência paterna, eu vou bater muito nesta tecla, a referência paterna e a referência materna, né? Ele não aprendeu. Como que ele vai ensinar aquilo que ele não aprendeu? Por isso que eu digo que é uma coisa muito cíclica, né? Vai passando. Aí, aquele menino que não aprendeu com o pai a ser pai, como que ele vai ensinar os seus filhos, certo? Onde que ele vai buscar essa referência? Daí, né, mais uma vez, eu costumo dizer que a sociedade tem 3 pilares. Um é a educação, tá? Outro, na minha opinião, é a igreja. A igreja sempre teve um papel extremamente fundamental na sustentação da sociedade. E o outro é a família, certo? Aí, considerando que a família vive esse desequilíbrio, tá? A família tem se distanciado de Deus, a família tem se distanciado dos valores, tá? Bíblicos, que a Bíblia não tem nada de ruim para ensinar, Tadeu, só tem coisa boa. Certo? As constituições americana, brasileira, foram estabelecidas sobre valores e princípios bíblicos, extremamente bíblicos, certo? Que são coisas boas, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, aquela coisa de que o filho deve honrar pai e mãe. Isso é ruim ou isso é bom? Isso é ótimo. Que o pai não deve provocar a ira dos seus filhos. Isso é ótimo, está na Bíblia. Que é papel do pai e da mãe cuidar, proteger, zelar. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Isso é bom. Então nós não podemos pensar, porque o país é laico, né? Eu não posso mais ensinar os valores bíblicos ou os valores da religião para os meus filhos. Não, se a gente olhar para trás e ver que no passado a igreja ela tinha um papel mais presente na família, com todo respeito, a família lá de trás era muito melhor do que a família de agora, porque a família de agora é uma família desequilibrada, é uma família sem os devidos valores, onde filho grita com o pai, né? Eu sempre chamei meu pai e minha mãe de senhor e senhora, certo? Hoje em dia é tu, aquela coisa toda, e filho grita com o pai, grita com a mãe, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, faz o que quer, assiste a porcaria que quer na televisão. E aí, como nós temos aí uma sociedade que nos pressiona, que diz que a gente não pode disciplinar, certo? Lamentavelmente, eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutor Sandro, e vou dizer uma coisa para os colegas aqui. Eu tenho medo do que vai acontecer com os nossos netos daqui 20, 30 anos. Eu tenho medo da família que está surgindo aí, porque é uma família sem o devido equilíbrio, sem uma referência. Nós precisamos de referência, vamos precisar a nossa vida toda de referência. Queremos também agradecer a presença do nosso professor, jornalista, mais de 120 livros, escritor renomado, nosso mestre. Obrigado, Donato, pela sua vinda. É sempre um presente estar junto com Vossa Excelência. Por favor, cumprimente o Jalmir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Jalmir. Boa tarde. Você deu um exemplo aí bastante dignificante a respeito da mãe e de uma atitude que você tomou. E eu me lembrei que fiz uma simbiose. O pessoal do Lava Jato não tinha mãe igual você teve. Eu até desconfio que eles não tiveram mãe. Porque se tivesse uma mãe dessa natureza, com esses princípios, já teriam devolvido, como você devolveu o apontador, já teria devolvido aquilo que roubaram. É verdade. Mas está muito difícil esse negócio de família hoje. Ela é muito diferente daquela que foi a minha, daquela que foi a tua, que foi a família de todos nós. A situação econômica hoje, principalmente, o tempo. O pai sai de manhã, o filho está dormindo. Quando ele chega na hora do almoço, alguém está comendo fora. Quando ele chega à noite, o filho não chegou ainda. Ah, mas tem o domingo.
Não, domingo, ou um foi para futebol, ou foi namorar, ou o pai está dormindo no sofá. E o diálogo, pastor, que era a base de todo o ensinamento, a conversa, vem aqui, isso não está certo, está errado, ou este é o caminho, isso não existe mais. O tempo e a necessidade hoje que obriga cada um para o seu lado. Tem salvação isso? Eu vou usar uma frase aqui de Platão. Platão, filósofo, ele disse o seguinte, que o povo cultiva aquilo que valoriza, certo? Eu valorizo o diálogo. Eu, enquanto pai, né, nos meus 43 anos de idade, eu ainda sou uma criança, né, diante da experiência, não da idade, mas da experiência de muitos dos colegas que estão aqui. Mas eu valorizo essa questão do diálogo, do almoçar juntos, do tomar café juntos, né? De termos esse tempo juntos ainda em família. Então, eu venho de uma casa onde o sofá ficava de frente um para o outro, né? E a gente sentava no sofá para conversar. O meu pai nunca foi uma pessoa de muito diálogo, de muita conversa, uma pessoa mais calada, um homem muito simples, né? Muito matuto no jeito dele assim, mas uma pessoa com valores que eu via, que eu enxergava, né? Ele não precisava falar, ele fazia, e eu via, né? Eu via o meu pai preocupado em pagar as suas contas em dia, e não ficar devendo nada para ninguém. Eu via o meu pai preocupado, né, em cumprir com as palavras dele, aquilo que ele prometia, tinha que cumprir, né? Então essas coisas foram importantes para mim. Na mesma coisa, o caráter da minha mãe, dos meus avós, que também presenciei essas coisas todas. O que o senhor falou aqui é talvez hoje o grande problema, né? Essa questão social. A esposa definitivamente ela tem que trabalhar para ajudar o marido, porque senão ele não vai dar conta sozinho, salvo algumas exceções, né? Ele trabalha durante um período enorme. Então o que fazer? Aí eu volto na frase de Platão. Eu tenho que cultivar aquilo que eu valorizo. Tempo não sobra para ninguém. Para ninguém. Tempo não é artigo de sobra. Aliás, eu tenho que fazê-lo, eu tenho que torná-lo possível, né? Então, criar situações em que eu possa ter tempo de qualidade. Eu quero recomendar aqui, inclusive, um livro que eu li há um tempo atrás. O título do livro, eu não consigo me lembrar o nome do autor agora, é As 5 Linguagens do Amor. Certo? O amor tem as suas linguagens. E uma das linguagens do amor é o tempo de qualidade, né? Tem aquela pessoa que gosta de receber presente, tem aquela pessoa que gosta de receber elogio, mas uma das coisas mais valiosas é o tempo de qualidade. Não é aquela coisa, hoje de manhã, por exemplo, eu e o meu filho assistimos, o meu filho tem 12 anos de idade e ama jornalismo assim como eu. Então eu gosto de sentar, assistir Bom Dia Brasil e tal, e o menino senta do meu lado e assiste comigo, gosta de assistir também. E hoje eu e ele assistimos juntos, né? Hoje eu e ele assistimos juntos, mas isso não é tempo de qualidade. É o tempo que eu fiquei do lado dele, mas não para ele. Eu estive do lado dele, mas não era para ele, não era um tempo dele, exclusivo para ele. Tempo de qualidade é aquele tempo que eu separo para ir jogar bola com ele. Tempo de qualidade é aquele tempo que eu digo, eu e tu vamos sair juntos e vamos no shopping assistir um filme, ou vamos fazer um lanche e vamos conversar um pouquinho, né? Como nós estamos vivendo uma escassez de tempo, a internet deveria nos fazer sobrar tempo, mas ela nos tomou tempo, né? Então, a gente vive essa escassez. O que nós precisamos fazer? Valorizar esse tempo e aprender a separar o tempo de qualidade. Porque tudo que a gente não cuida, dá problema. Se eu não cuidar do carro, o carro dá problema. Se eu não cuidar da casa, a casa vai dar problema. Tudo que eu não dou manutenção, dá problema. Se eu não tiver tempo para cuidar dos meus filhos, eles vão me dar problema. Se eu não tiver tempo
para cuidar da minha esposa ou do meu marido, eles vão me dar problema, porque aquilo que eu não cuido, que eu deixo ao Deus dará, vai causar problema lá na frente. E é justamente o fator tempo que o Senhor colocou, que eu preciso valorizar e separar com qualidade. A nossa mesa redonda de hoje, dia 22 de setembro, ano 2015, vem da igreja Cefa, Comunidade Evangélica Fé em Família, pastor Jaumir da Silva Pinto. Quantas igrejas nós temos? Nós temos 14 igrejas. 14 igrejas, não poderia ser 15? 15, todo mundo gosta aqui do 15, né? Todos gostam do 15. Então nós vamos dando sequência à nossa mesa redonda de hoje. É sempre um prazer, o show da tarde, receber essas personalidades onde nos dão o prazer de sentarem nessa poltrona, onde nós denominamos convidado central, convidado especial. Obrigado a todos que já passaram pela mesa redonda, em torno hoje de quase 500, que já sentaram aqui, 500. Hoje praticamente todos os governadores já sentaram aqui, exceto o Raimundo Colombo, mas já esteve comigo aqui o Raimundo Colombo, não na mesa. Os demais governadores do nosso estado, todos sentaram aqui, exceto também o Luiz Henrique, os demais já sentaram aqui na nossa poltrona. E hoje nós temos aqui também um pastor que já foi deputado federal, também que nos dá o seu carinho para a nossa mesa redonda. Parabéns ao Miro Reis pela abertura do show da tarde, inesquecível Tim Maia. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o pastor Jaumir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, senhores de casa. Boa tarde, pastor Jaumir. Parabéns pela sua cidade, Criciúma. Eu conheci quando era criança. As minas estavam bem ativas ainda. É verdade. Pela sua mãe, que é igual à minha mãe também, um modelo de retidão, que aconteceram coisas semelhantes com a gente, e ela formou todos os filhos no melhor colégio, bolsistas, estudando com bolsa, mas ela fez, e analfabeta. Eu não sei se ouviu, eu vou fugir um pouquinho aqui, as cenas que passaram ontem numa emissora de grande audiência, que não é normal, do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, arrastão. Eu não acreditei. Aquilo é selvageria, parece que a gente estava na savana da África. Animal, zebra pegando leão, leão pegando a zebra. Os meninos lá assaltando, saqueando no Rio de Janeiro. Para onde nós vamos? Porque isso aqui fatalmente vai chegar aqui em Florianópolis. Sim. E as autoridades estão divergindo, eles não sabem o que fazer com os meninos. Né? A gente viu soluções engraçadas. Tira do ônibus, não deixa ir para Copacabana. Como é que pode? Então, a gente sente na carne, né, sofrendo esses problemas. Eu queria que o senhor definisse, já que disse que tem medo do que pode acontecer com os netos do futuro, claro. O que é que nos espera aí? Só para concluir aqui a questão da minha mãe, eu me lembro quando a gente chegou lá no mercado, a dona Marisa, que era a dona do supermercado, ela me viu chorando e a mãe ali me puxando pelo braço, e ela disse assim, o que houve, dona Jurema, que é o nome da minha mãe? E a mãe disse, não, o Jaumir veio aqui devolver um negócio que ele pegou, que era o apontador. Aí a dona Marisa disse assim, não precisava isso, dona Jurema. Deixa o menino com o apontador, não tem problema nenhum. Aí a minha mãe respondeu uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui. Ela disse assim, eu ensino meu filho que ele não pode ter aquilo que ele não pode comprar. Quando ele puder comprar, ele vai ter. Enquanto ele não puder, ele não tem, certo? Eu me preocupo muito, sabe, com essa questão da segurança pública. Eu penso que, vou repetir, o problema começa em casa, certo? A partir do momento que o pai falha, alguém falhou, né? Então o pai falhou, a mãe falhou, nós temos aí uma criança correndo o risco de se perder na sociedade, certo? Falei aqui dos 3 pilares, né? Educação, a família, a igreja. Essas crianças, com certeza, elas estão distantes desses 3 pilares. Aí, nós vemos que a má vontade política do nosso país, tá? Eu acho que existe uma má vontade muito grande, uma troca de valores, né? Agora mesmo eu estava vendo no jornal pela manhã,
um desvio de dinheiro da merenda escolar numa cidadezinha do Rio de Janeiro, certo? É lamentável que um homem público, é lamentável que, como disse aqui o nosso amigo escritor, estas pessoas, tá, que hoje dão esse mau exemplo a nível de roubarem milhões do nosso país, tá, eles acabam sendo os motivadores destes arrastões também. Por quê? Veja bem, o que é corrupção? Corrupção é roubar um celular, certo? Mas corrupção também é não devolver o troco no supermercado quando o caixa me devolve a mais. Corrupção é quando eu abro um chocolate dentro do supermercado, como e coloco o papelzinho no lixo dentro do supermercado ou na prateleira e não pago. Corrupção é quando o cobrador do ônibus me dá um troquinho a mais e eu digo assim, poxa, me dei bem. Isso é corrupção. Agora, onde que a gente aprende a não ser assim? É em casa, certo? Na verdade, a família cria um problema para a sociedade tem má vontade para lidar com esse problema, que é o caso hoje, por exemplo, que a gente vê aí os nossos presídios abarrotados de gente, a polícia prende, certo? O juiz solta porque não tem onde colocar, e assim vai. Eu já tive assim a triste experiência de entrar num presídio, sabe? É algo subhumano, é algo que ninguém devia querer viver, passar por aquilo dali, só porque eu penso que estas crianças, porque são crianças de 15, 16 anos, né, que podem votar, mas não podem ir para a cadeia, coisas que a gente não entende, pode eleger um presidente da república, mas não pode pagar pelos seus atos, a gente não consegue entender essas coisas, esse disparate social, né, ideológico, mas daí o que acontece? Eles são o resultado, essa que é a verdade. Eles são o resultado, eu tenho medo do futuro, acho que nesse sentido, o amanhã para nós ele é sombrio, sabe, Tadeu? Porque hoje as nossas casas são verdadeiras prisões, nós temos até cerca elétrica para nos proteger, né, dos criminosos. Eles estão aí, uns de colarinho branco, né, roubando milhões, e estes outros aí, pobres coitados, roubando celular, matando com canivete, matando por R$2, por R$5, porque essa é uma realidade do desequilíbrio da família que cada vez prejudica mais e mais e mais e mais a nossa vida futura. Então, eu confesso que eu não tenho uma resposta palpável. O que eu tenho é um parecer e uma expectativa que não me agrada, não. Eu acho que a tendência é uma piora e não uma melhora, porque politicamente falando, né, eu vejo que cada vez a gente fica com menos opções, Tadeu, com menos opções, com menos esperança política, sabe? Com menos esperança política, vendo que não existe boa vontade, o que existe é interesse pessoal. Eu vi uma vez uma declaração do nosso ministro da Cultura, numa reportagem à revista Veja, ele escreveu o seguinte, que em todo segmento existem pessoas interessadas e pessoas interesseiras, né? Existe pastor bem intencionado e pastor mal intencionado, existe médico bem intencionado e médico que só quer ganhar dinheiro, existe apresentador de televisão que faz isso por prazer, por amor, e tem aquele que faz só para ganhar dinheiro, para se dar bem, jogador de futebol que é de boa índole, bem intencionado, e aquele que é mal intencionado, que não está nem aí, que joga só para se dar bem, e assim por diante. O resultado disso tudo é isso que a gente está vendo na sociedade hoje, que só assusta a gente e que não nos dá boas expectativas do futuro, lamentavelmente. O nosso da Central vai receber uma estadia de 3 dias para os Estados Unidos, Orlando, Estados Unidos, pode levar a esposa, a filha e o filho. E quem está presenteando é STW,
Empresário David, que saudade, obrigado pela sua vinda, parabéns por esse gesto humanitário. Rapaz. Cumprimento o pastor Jalmir e faça a sua pergunta, por favor. Tá me comprometendo, né? Não, mas, tudo bem. Eu já fiquei feliz da vida com esse negócio. Feliz, né? Pastor, seja bem-vindo à nossa mesa aí, tá? Quero cumprimentar os amigos da mesa, faz um tempo que eu não venho, os telespectadores também. Tá? Pastor, a minha pergunta é bem pertinente, tá? Está em discussão, em votação na Câmara de Vereadores de São José, a situação que nos entristece, tá? Eu vi que ontem eu estive lá, eu vi que a comunidade cristã estava em peso, isso é muito importante, tá? A comunidade cristã estava lá. Na sua opinião, quem deve dar essa educação para os nossos filhos? Educação sexual de gênero, a escola ou os pais? Muito bem. Primeiramente, essa questão de ideologia de gênero, tá? É indiscutível. Eu acho que a Câmara de Vereadores não precisava perder tempo com isso, nem o Congresso Nacional e nem ninguém. Porque gênero é algo indefinido, gênero não existe, gênero não é nada, certo? Eu entendo que um adulto, e a igreja como um todo, ela respeita profundamente a homossexualidade, esta coisa da pessoa decidir se ele quer ou não, né, ser homem ou ser mulher, é um direito. O ser humano tem esse direito de fazer a sua escolha, ponto. Nós respeitamos, tá? Não tem absolutamente nada com isso. Criança não está pronta para decidir estas coisas. Se alguém tem que influenciar, se alguém tem que ajudar nesta decisão, é pai e mãe. O Estado não tem esse direito. Aliás, quem convive com os meus filhos sou eu. Quem coloca comida na mesa para eles comerem sou eu. Quem veste eles sou eu. Então, quem tem responsabilidade sobre eles também sou eu. O Estado não tem esta prerrogativa, é prerrogativa de pai e de mãe. Então, quanto a isso, nós somos muito claros. Não só eu enquanto pastor, mas eu enquanto pai, acima de tudo. Não é o pastor que está falando, é o pai, certo? Eu tenho uma menina, né? A minha filha Débora está com 20 anos de idade e o meu filho Mateus está com 12 anos de idade. Eu converso sobre sexo com eles, eu converso sobre sexualidade com eles. Esses dias o meu filho, nós estávamos assistindo lá um programa de televisão e ele falou: pai, o que é esse negócio de gênero? Isso não é nada. A ciência diz que gênero é algo indefinido, a sociedade entende como, a educação entende como algo indefinido, então eu não posso trazer isso, tentar transformar isso num fato, se não é, certo? Então os países mais desenvolvidos já chegaram a essa conclusão, né? O Congresso Nacional lá já tomou a sua decisão, acha que não tem que se meter, que é negócio de pai e mãe mesmo, né? Aí eu não entendo por quê, né, que o MEC continua insistindo com essa ideia de tentar trazer essa discussão para a sala de aula, né? É uma decisão arbitrária do MEC que precisa rever, que precisa reavaliar, repensar, porque a família já se posicionou, a sociedade já se posicionou, a igreja já se posicionou, os pais já se posicionaram, então eu acho que eles têm que entender que não dá para continuar esse assunto, ponto. Né? Quarta-feira vai ter agora uma nova votação. Ontem nós tivemos 9 vereadores votando a favor do novo projeto, que tira a palavra gênero, né, da educação, e tivemos 9 vereadores que votaram a favor, 4 que votaram contra. Né? Então, ontem foi uma vitória para a família, da minha forma de ver. Quarta-feira à noite tem o segundo turno disso e nós vamos estar lá novamente para dizer que nós defendemos a ideia de que pai e mãe têm a prerrogativa de educar os filhos. Ninguém mais tem essa prerrogativa. Queremos também agradecer a presença desse artista consagrado, nosso internacional, Dário Franz. Obrigado pela sua vinda. É sempre um prazer em recebê-lo, um homem educado, refinado, elegante,
trabalhando sempre em equipe, isso é valoroso. Por favor, cumprimente o pastor Jalmir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde ao pastor Jalmir e os demais da mesa e os telespectadores. E o Tadeu também, né? Senão ele vai ficar zangado comigo. A minha pergunta é: há perdão para crimes de abusos sexuais, pedofilia, estupro? Gostaria de ouvi-lo. Perdão do ponto de vista divino, né? Eu penso que todo aquele que se arrepende, e é isso que a Bíblia nos ensina, todo aquele que se arrepende, e arrependimento é uma mudança de atitude, né? Eu estava indo para o norte, eu vou mudar o meu rumo para o sul, ou seja, eu não vou praticar mais aquilo. Então, mediante o arrependimento, e eu acredito que aqui todos nós já cometemos erros na vida. Eu acho que a maior invenção que alguém poderia criar, e com certeza seria a maior e melhor de todas, e todos nós gostaríamos de experimentar, seria uma máquina do tempo, né? Para a gente voltar atrás e corrigir alguns erros que a gente cometeu na vida, porque todos nós erramos. Só porque existem erros e erros, né? Existem coisas que são horríveis, que são terríveis. Eu confesso para vocês que às vezes eu vejo algumas coisas na televisão, nas reportagens que a gente assiste, e muitas vezes eu já me peguei chorando, sabe? Recentemente, quando eu via o corpo daquele menino na praia lá, tentando fugir de um continente para o outro e acabou se afogando, eu confesso que eu chorei sozinho no sofá lá de casa, porque são coisas que nos entristecem muito. No estado de Santa Catarina, ouvi dizer que acontecem mais ou menos 23 casos de abuso sexual por dia, tá? Contra crianças. É assustador isso, assustador. Então, do ponto de vista humano, como que eu, pai, vou conseguir perdoar alguém que violentou meu filho ou minha filha? É difícil, porque nós não somos capazes de absolver alguém de coisas desse nível, né? Eu acho que são coisas muito hediondas, muito cruéis. Porém, o nosso Deus, segundo a sua santa palavra, Ele diz que perdoa, desde que haja arrependimento verdadeiro, genuíno. Muitas pessoas que já cometeram crimes, né, se arrependeram, hoje são pessoas que estão vivendo dentro de uma comunidade religiosa ou não, arrependidos dos crimes que fizeram. Alguns criminosos, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, esses dias eu estava vendo na televisão isso. Aliás, eu vi isso domingo no Fantástico, lá na Cracolândia, pessoas que estavam lá fazendo trabalho, ajudando outros viciados, que antes eram viciados e que cometeram crimes motivados, né, pela abstinência da droga, pela necessidade de consumir o crack ou a droga, fizeram coisas horríveis e que hoje estão arrependidos e que estão ajudando outras pessoas a saírem daquela vida. Então, eu acredito em mudança, eu acredito em transformação e eu acredito no arrependimento e por conta disso eu creio no perdão, certo? Penso que é difícil, penso que é algo assim que não se pode cobrar de um pai, de uma mãe, né? Dizer, não, você tem que perdoar, como dizer, né, para uma esposa traída, você tem que perdoar o teu marido. É difícil isso, é complicado, mas é possível, é possível. Se há o arrependimento genuíno, há também o direito do perdão. Queremos também... Obrigado pela essa informação maravilhosa da nossa produção. A prefeita Adeliane está vendo o show da tarde. Isso é bacana, né? Bacana. Que legal. Então ela deve estar aprendendo muito, né? Ela precisa aprender. Mas essa iniciativa já é uma iniciativa positiva. Que bom. Positiva. Queremos também agradecer a presença desse homem forte aqui da Igreja Assembleia de Deus de São José,
O cara é muito forte, muito forte. Doutor Daniel Nascimento, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o pastor Jalmir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao pastor Jalmir. Boa tarde aos amigos da mesa. De especial você que está aí do outro lado da telinha acompanhando. Antes de mais nada, bem reforçando nessa quarta-feira, é fundamental. A questão de ideologia de gênero, que é muito preocupante, sim. Que é um dos representantes do sindicato. Ontem, naquele encontro, eu perguntei, você vai votar a favor ou vai votar sim? Ele disse assim, é claro que eu sou professor, eu vou votar, meu voto é a favor da ideologia de gênero. Ora, se é professor, mas que eu saiba é pai. Mas tudo bem, me surpreende, são vereadores que no qual são chefes de famílias e muito me surpreende ter votado a favor, querendo que ideologia de gênero venha estabelecer. Se a educação, se o objetivo da educação é para os pais, como é que querem assumir, pois a educação já está precária no nosso país, não dão conta do compromisso que tem. Mas vamos em frente, quarta-feira estamos lá. A minha pergunta que vem é que nós somos sabedores que o país está atravessando uma crise. Não é hora do povo evangélico, o próprio Papa, ele mencionou na sua visita a Cuba, que tem que se levantar um líder para que possa amenizar o problema dessa crise no país. Nós, como evangélicos, independente do credo religioso, independente da denominação também, não é hora de nós realmente agora pegar nossas bandeiras brasileiras, bandeira do Brasil, colocar nos altares e começar a clamar pela nossa nação? Como o senhor vê isso? O que o senhor relata sobre o nosso compromisso como cristão, como evangélico, poder interceder pelos que estão no governo? Muito bem. Satisfação poder responder essa pergunta. Em primeiro lugar, eu quero de novo, mais uma vez, com a permissão de vocês, falar sobre os fundamentos, os valores fundamentais que a sociedade precisa, certo? Valores fundamentais que precisam estar presentes, tá? Na vida do ser humano mais simples, na vida do ser humano mais humilde, desde aquele que é um trabalhador, que está lá ganhando seu salário, até a vida de um governante, de um administrador, seja o prefeito, o vereador, seja o governador, seja o presidente da República. Existem valores que eu acho que são inegociáveis, certo? Não é uma questão de religiosidade, do meu ponto de vista, não é uma questão de fé, é uma questão de valores, de princípios. Honestidade não tem nada a ver com religião. Honestidade tem a ver com ser humano, tem a ver com dignidade. Dignidade, honestidade, verdade, sinceridade, pagar as suas contas, cumprir as suas promessas, fazer aquilo que é certo. Eu não preciso ser crente para ser honesto. Eu não preciso ser crente para ser digno, eu não preciso ser crente para ser fiel à minha esposa, para ser fiel ao marido, eu não preciso ser crente para ser um bom pai. É isso que eu sempre falo, certo? A igreja, nesse quadrado, a igreja ela entra como uma defensora e detentora destes valores, certo? Pelo menos deve ser. Apesar de que às vezes a gente acaba se envergonhando com algumas coisas que a gente vê aí na mídia, mas a igreja ela deve ser esse baluarte, certo? Então, eu penso que nós precisamos orar, nós precisamos, claro, domingo fizemos isso, domingo foi dia do gaúcho, lá na nossa igreja a gente levou uma banda gaúcha, nós oramos pelos gaúchos, abençoamos o Rio Grande do Sul, abençoamos o Brasil no dia 7 de setembro, e sempre estamos orando nesse sentido, mas hoje o que eu penso, pastor, é que nós precisamos buscar um resgate
Certo? Por isso que eu digo assim, ó, que lá na escola, o professor não tem que estar preocupado em ensinar quem é menino e quem é menina. O professor tem que se preocupar em ser este exemplo, em ser este modelo. Eu vou falar uma coisa, por exemplo, talvez vocês até não concordem comigo. O Ministério da Saúde adverte que fumar faz mal para a saúde. O cigarro é uma coisa tão complicada para a saúde humana que está proibido nos bares, está proibido nos restaurantes, não pode, etc. E tal. Aí o camarada é professor, tá? Ele vai lá, dá aula, daqui a pouco na hora do recreio ele sai e está lá com um baita cigarrão na frente de todos os alunos fumando. Ele não deveria ser referência? Então será que não deveria ser isso que a gente tinha que pensar? Ou alguns casos, tá, que nós já vimos na própria rede pública, de professor que vai dar aula cheirando bebida alcoólica. Ele bebeu antes de dar aula. O que precisa fazer? Precisa tirar esse professor e tratá-lo, não demitir. Porque eu não concordo com essa ideia de que sempre a gente tem que descartar. Deu problema, vamos descartar. Né? Meu casamento deu problema, vamos separar. Meu filho deu problema, vou tocar de casa. Não, a gente tem que tratar, tem que resolver o problema. Então, essa questão, por exemplo, da igreja e do país, o papel da igreja qual é? Manter os seus valores, ensinar estes valores, pregar estes valores, orar pelo país, certo? Mas nós também precisamos ensinar, politizar o nosso povo, no sentido de dizer para eles o seguinte, pastor, não vote por um saco de cimento, não vote por 1000 tijolos, não vote por R$100, não coloque uma plaquinha lá na sua casa, só porque aquele sem vergonha daquele candidato foi lá e te pagou R$150 para você colocar uma plaquinha lá ou te deu um tanque de gasolina. Nós precisamos parar com isso, porque o que nós estamos passando no país agora é resultado dessa malandragem. É resultado dessa sem vergonhice, é resultado disso, dessa coisa nojenta que acontece em tempo de política, que todo mundo sabe o seguinte, eu vou lá e compro o voto e me elejo. E as pessoas não votam mais por ideologia, não votam por acreditar na proposta do candidato, mas votam por dinheiro. Então, a sociedade tem culpa, os políticos têm culpa, a igreja tem culpa por não politizar o seu povo, por não ensinar isso também no seu povo, por pensar que política é pecado. Política é a arte de administrar. Política não é pecado. Pecado é o que estão fazendo com a política no Brasil hoje em dia. Isso sim é lamentável e é errado. Queremos também agradecer a presença dessa estrela comunitária do social, que hoje nos ajudou a abrir o programa e deu uma caminhada bacana, né? Destilou bacana aqui e tal, foi lá, uma pela direita, à esquerda, né? O cara já está renovado, com o microfone na mão. Doutor Valmor Matei, obrigado por todo o carinho que Vossa Excelência tem contemplado a mesa redonda. Dificilmente ele está ausente na mesa, é um parceiro da Prime TV, do Show da Tarde e também dos telespectadores e de outros países também, que também acessam com frequência as mesas que estão lá no YouTube do Show da Tarde. Por favor, cumprimente o pastor Jalmir e faça a sua pergunta. Tadeu, boa tarde, mais uma vez, muito obrigado. Se a prefeita realmente estiver nos assistindo, lá vai o nosso recado. São José rasgou a lei 12.608 de defesa civil. É só ir na Colônia Santana e ver empresários alicerçados por vereadores, por secretarias, construindo condomínios à beira-rio para alugar a trabalhador humilde. Não é o que diz a lei 12.608? E aí me diz um de seus secretários que a responsabilidade é da SUSP? Não, prefeita. A responsabilidade é do diretor de defesa civil fazer cumprir a lei 12.608. Vai lá, embarga. O judiciário vai decidir. Mas faz valer a lei. Cuidado, prefeita. Estão preparando a sua própria cama. Abra o olho. Meu caro pastor, é complicado. A gente observa que ontem em São José se discutiu a Conferência da Mulher.
A do idoso tinha crianças, adultos, jovens e idosos. A da criança tinha pai, mãe, assistentes sociais. A da juventude tinham lá jovens, velhos, né? Beleza. A dos deficientes, a da saúde e a da mulher, pasmem. Homem era proibido participar. No qual eu tenho registrado no meu celular os convites e me dei ao luxo de não ir porque disse que eu iria passar constrangimento. Uma pena. Você, mulher, que levanta a bandeira branca para a mulher brasileira, nesse momento, tem coisa errada, hein? Tem coisa errada. A mulher josefense fazer uma conferência só para a mulher e o homem que estava lá, ele invadiu, ele se sentiu isto, tem coisa errada. Caro pastor, pai que toma no copo com o filho, não está dando bom exemplo para o filho. O pai que acende um cigarro na frente do filho, não pode proibir o filho de fumar. Com certeza. Mas o que me leva é que está no Supremo a liberação da droga. Estamos preocupados com o gênero. Hildo Rosa, conversem com ele, está lá, doutor Hildo, delegado, parabéns. A culpa é nossa, ele diz, culpa da sociedade. Se não nos articularmos, senhores pastores, senhores padres, abram o olho. Está para ser liberado o uso da droga, não é só a maconha, gente. É a droga. O teu filho, no momento que liberar, você não pode proibi-lo de usar cocaína, maconha, cristal e outros. Senhores pastores, estou chamando a atenção dos senhores. Abram o olho, que essa do gênero é para mascarar a liberação da droga no Brasil. E o senhor, quanto pai, que droga é esta de Brasil que estamos vivendo? A impressão que a gente tem, né, hoje no nosso país, é que a opinião da minoria vale mais do que a opinião da maioria. Nós temos um problema público, um problema social, nós temos um problema hoje terrível no Brasil, que é a questão das drogas, não se dá conta disso, não se dá. São inúmeras casas de recuperação, Desafio Jovem, hoje administrado por igrejas evangélicas, por igreja católica, por o próprio espiritismo, as secretarias de saúde tentando fazer a sua parte também. É um problema grave, né? E de repente uma minoria vai lá, entra com um projeto para tentar aprovar a liberação das drogas no Brasil, e eu penso que, mais uma vez, é uma incongruência social. Né? Mais uma vez, é uma incongruência social. Por quê? Nós sempre tivemos problema com o alcoolismo no Brasil. Sempre tivemos problema. O álcool no Brasil é uma droga liberada. E nós temos muitos problemas com isso. Famílias que foram dissolvidas. Eu tenho na igreja casos de famílias, né, que sofreram demais com o problema do alcoolismo. Eu tenho pessoas na igreja hoje que não são mais dependentes químicos no sentido de estarem usando a bebida, a cachaça, o uísque, ou seja lá qual for a bebida nesse sentido, mas o testemunho que eles dão, o depoimento que eles dão é que foi um tempo de extremo sofrimento para a esposa, para os filhos, mães que tinham que buscar o marido, né, lá na sarjeta, junto com os filhos, e trazê-lo para dentro de casa. Então foi um período difícil da vida deles que eles não querem para ninguém, né? E agora o Brasil simplesmente, né, alguns políticos defendem a ideia de que isso pode acontecer sem problema nenhum, a questão da maconha, né? A gente sabe que hoje muita gente usa, muita gente pratica isso, e a gente consegue inibir por força da lei. Se consegue inibir um pouco a questão do crack. O crack hoje é uma epidemia no Brasil. É uma doença epidêmica, é um problema de extrema responsabilidade que nós precisávamos olhar com muita atenção, porque eu não quero aqui inventar um percentual, mas eu penso que um grande percentual dos crimes que nós temos hoje, pequenos crimes como furto, roubo, etc. e tal, é por consequência da dependência química, certo? Então, como que nós podemos pensar
em aprovar isso, em liberar isso, em autorizar o jovem a cheirar cocaína, ou a fumar o crack, ou a fumar a maconha. É incongruência, é disparate social, certo? É uma loucura do meu ponto de vista. Né? E eu acho assim que todo pai, toda mãe deve se preocupar com isso. Né? Eu acho que o pai que vai defender essa ideia é o pai que é usuário. Né? Então ele quer justificar a sua dependência. Porque eu penso que, veja bem, a minha mãe fumava 2 carteiras de Arizona por dia. Na época que o Arizona estava em alta. O meu pai já era mais sofisticado, ele fumava Hollywood. Né? Então, lá nas antigas. E eram 2 carteiras da minha mãe e 2 carteiras do meu pai por dia. Eu não sei quanto custa uma carteira de cigarro hoje, mas deve custar em torno de uns R$5, certo? Então, o meu pai e a minha mãe gastavam R$20 por dia, se destruindo, se matando, certo? Por uma droga que fazia propaganda escancarada na televisão, né? Tinha aquelas propagandas maravilhosas, as melhores, né? Eram as propagandas de cigarro, era uma cultura ao cigarro, etc. e tal, que prejudicava de uma forma terrível, inclusive eu, que era filho, que era um fumante passivo, certo? Quando a minha mãe conseguia, quantas vezes ela tentou parar de fumar e não conseguiu? Quantas vezes o meu pai tentou parar e não conseguiu? Então, quando entra, parece ser uma coisa boa. Depois, para sair, é terrível. Eu lido com muitos jovens que são usuários de crack. Eles choram, se desesperam. Eles dizem, pastor, me ajuda a sair dessa, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Às vezes a gente vê esses filmes aí que tem zumbi na televisão. Vocês já devem ter visto. A Cracolândia parece filme de zumbi. Eles estão lá caminhando de olho esbugalhado, não dormem, vivem em função daquilo. Como que vamos autorizar isso? É impossível. É algo inadmissível para o nosso país. Esse é o nosso posicionamento. Ele foi revelação do ano de 2014, fez um showzaço agora no Rio de Janeiro. Obrigado, Rogério Blum, parabéns pelo seu novo trabalho. Por favor, cumprimente o pastor Jalmir e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, pastor. Às vezes eu fico me perguntando como não colocá-lo, amigo, num lugar da política tão difícil hoje de entender, porque a inteligência é do ser humano. De início, eu estou realmente encantado com o amigo, por tudo que o amigo falou até agora, porque a vida nos ensina. Eu sou espírita kardecista há 30 anos, estudo. E vejo meu casal de filhos mais velhos, lá em Macaé, são evangélicos. E conversamos. Na minha família tem católicos, espíritas e evangélicos. E não temos mais nenhuma dificuldade de conversarmos. E conversamos muito. Estamos a caminho do Cristo. Estamos seguindo a vida cristã. E nesses princípios, eu não vou contar aqui porque tem tanta coisa que o amigo falou que passou na minha vida. O que eu fico triste é com o amigo falou agora, nós estamos desesperançados da política. Quando o amigo falou de cultura, eu estou no meio da cultura há quase 50 anos ou mais, imagino que o meu amigo Donato Ramos está muito mais, e a nossa tristeza é tão grande porque não temos no Brasil, não temos no nosso estado, então está 100 anos atrasado, 100 anos atrasado, Santa Catarina na cultura. Ninguém gosta de música, ninguém gosta de dança, ninguém gosta de teatro, ninguém gosta de nada. O que eles gostam de fazer é convidar os artistas lá de fora, gastar muito dinheiro e sair abraçado com eles. Porque o artista que está aqui,
nesse estado, pode ser daqui ou de fora, mas não tem um apoio. Nada, nada, nada. Ninguém faz nada. O Rio de Janeiro, eu estive lá agora, é uma cidade numa tristeza enorme, que o amigo falou do Arrastão, mas existe uma cultura, existe o governo incentivando teatros. Quando uma daquelas grandes casas, como de governo federal, que é desativada, ali nasce um teatro, ali nasce um grupo de samba, ali nasce um grupo de música, ali nasce uma cultura ainda. É difícil hoje em dia, porque quando eu morei lá, o teatro era 9 horas da noite, hoje é 7 horas da noite, pelo medo, pela dificuldade. Mas, pastor, com tudo que o amigo falou, eu faço essa pergunta agora. Eu estou muito decepcionado, muito triste com a política, mas muito triste também com os grandes empresários. Porque se o Rio de Janeiro está assim, e hoje nós não temos profissionais qualificados no Brasil, há uma falta enorme, é porque os grandes empresários nunca ajudaram um funcionário. E se o amigo assistiu Fantástico, o amigo viu a série que eles estão fazendo, e que quando terminou a série, eu estava com os olhos cheios d'água, minha esposa chorando e meu neto olhando admirado, porque um empresário foi ver o que aconteceu e estava beneficiando aquelas pessoas. Por que isso não aconteceu antes? E por que não acontece hoje valorizar quem quer ser valorizado? É uma boa pergunta, né? Na verdade, eu acho que é a pergunta que nós nos fazemos o tempo todo, são os porquês, né? São os porquês que não acontece isso, não acontece aquilo, enfim. Eu entendo que existe muita coisa que nós deveríamos olhar lá fora e copiar, né? Tem um ditado que diz que o sábio é aquele que aprende observando, né? Ele vê os outros acertarem e acerta, vê os outros errando e evita o erro. Inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros, né? Mas eu brinco, às vezes eu digo que tem o burro, que o burro é aquele que apanha e nunca aprende, né? Vive dando volta em torno dos seus próprios erros. O Brasil, a sociedade brasileira, eu penso que a igreja, a política, a cultura, a segurança pública, a educação principalmente, nós precisávamos dar uma olhadinha para o que está acontecendo lá fora e trazer para o nosso país as boas... Obrigado. E trazer para o nosso país as boas novidades. E devemos abrir mão daquelas coisas que historicamente não funcionam, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Na década de 60, a Coreia do Sul e o Brasil não eram países equivalentes, né? O Brasil estava bem avançado em relação à Coreia do Sul. E os anos se passaram e 50 anos depois, né, 50 anos depois, nós vemos a Coreia do Sul num patamar muito melhor do que o patamar em que o Brasil se encontra hoje a nível de educação, a nível de patentes, né, o nível empresarial, enfim, etc. Por quê? Porque a Coreia decidiu investir em educação, certo? Eles investiram demais em educação. Hoje, um estudante coreano, ele passa no mínimo 9 horas em sala de aula aprendendo os bons valores orientais, enfim, e coisas que são pertinentes, não gênero, né? Essa coisa que é indefinida, enfim e tal. O que eu penso hoje? Que nós precisamos tentar esse resgate, meu irmão, sabe? Tentar passar para os nossos filhos estes valores importantes, estas coisas interessantes, aquilo que eu acredito que é bom, né? Jesus disse uma frase que todos os filósofos acreditam que é uma máxima pertinente. Ele disse assim, ó, não faça para os outros aquilo que você não quer para si mesmo.
E tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, fazei-o, certo? Plantar para colher. Eu penso que isso vai ajudar em muito o futuro do nosso país. Agora no show da tarde, nós queremos ouvi-lo, a nossa referência, doutor Daniel! Mais uma vez, boa tarde a você, amigo. É um prazer imenso poder estar aqui aprendendo e junto com você, através dos companheiros da mesa, fazendo perguntas. Quem sabe você aí do outro lado gostaria de fazer, e pelos companheiros estão fazendo aquelas perguntas e o nosso pastor, convidado central, está respondendo. E acima de tudo, agradecer aos 9 vereadores que se preocupam e valorizam a família, que é uma base, o princípio de tudo, que prejudica, preocupa, e muito me chama a atenção quando ontem eu fui perguntar para um vereador, que hoje é secretário da SUSP, Michel Schlemper, sobre a pessoa que se encontra na cadeira dele. E ele, para mim, disse assim, Daniel, que ela voltou contra, a favor, ela disse assim, Daniel, já tínhamos acordado de 4 votos por 9. Ora, se já tinha sido feito um acordo, para que a população, para que fazer o povo ficar nessa aflição, para que a família ficar nessa aflição, sabendo que são os fatores que nós devemos dar seguimento, a quanta necessidade, a quantos problemas para ser resolvido no nosso município, e no qual 4 vereadores ainda dizendo que votaram isso por causa da prefeita, querendo dar uma resposta para a prefeita. Temos que dar uma resposta para a população, porque foi a população que, na verdade, acredita e espera uma qualidade de vida para toda a sociedade. E quando nós devemos perdoar, a Bíblia diz bem claro, e são fatores, que nós devemos perdoar, a pessoa simplesmente o espírito tem que estar perdoado para que você possa ter paz no espírito. Porque o que nós semeamos, nós colheremos. A carne, se você tem pendência com a justiça, vai ter que pagar com a justiça. Deus perdoa, nós perdoamos, para que você possa ter uma noite tranquila e suave. Mas tudo que você planta, pode ter certeza que você fará. Queremos também agradecer a presença do nosso ex-deputado federal, nosso querido pastor da Igreja Quadrangular, que hoje é uma referência do nosso Brasil e que dificilmente também perde uma mesa redonda. Olhando para ele, a cada programa eu me sinto mais motivado. Experiência política, experiência como pai, experiência como pastor, está convivendo conosco. Então nós estamos no caminho certo. Então nós temos qualidade. Se nós não tivéssemos qualidade, ele não estaria aqui conosco. Obrigado, pastor Reinaldo, pela sua vinda. Cumprimente o pastor Jalmir, onde Vossa Excelência não tem admiração por ele, nem a sua esposa. Começa já a programar uma pergunta bacana. De 3 passos até a frente, recebendo os aplausos! A escola, ela tem que receber bem aos alunos que têm opções sexuais ou comportamental diferente daquilo que a sociedade tem como modelo. A escola e os professores, que muitos têm uma vida enrolada, cheios de problemas em casa com seus próprios filhos, então eles não têm cabedal, não têm capacidade para estar orientando o filho dos outros. Eu acho que, como o pastor Jalmir já falou, eu convivo com meus filhos, e eu tenho o dever, como pai,
e a mãe como mãe, de orientar. Professor transmite conhecimento, pai e mãe educa em casa. Eu, embora discorde da primeira resposta que o pastor Jalmir deu com respeito à adoção de crianças por homossexuais, e eu tenho o maior respeito por homossexuais, porque eu dirigi uma das maiores congregações homossexuais no Rio Grande do Sul. Na nossa igreja tínhamos um grupo muito grande de homossexuais que procuravam a nossa igreja todo domingo para ouvir a mensagem. A questão não é o homossexual, é aquilo que eles dão como exemplo, como o pastor Jalmir disse, que é por exemplo que nós aprendemos e firmamos os nossos fundamentos. Uma outra coisa também que eu gostaria de deixar é que nós temos que ter posições como cidadão. Eu, sendo cristão, pastor, nada me impede de ser cidadão, nada me impede de eu fazer oração pela presidente da República, pela prefeita, pelo governador. Agora, enquanto cidadão, eu tenho que cumprir essa minha parte. Agora, enquanto evangélico, enquanto pastor, enquanto cristão, eu tenho que estar orando pelo rei, como diz a Bíblia, eu tenho que estar intercedendo, ensinando valores para a comunidade. E eu faria a pergunta para o pastor Jalmir. Pastor Jalmir, nós nos conhecemos já há algum tempo. O pastor Jalmir foi o responsável por evangelizar a minha esposa e batizá-la nas águas, e eu tenho uma gratidão muito grande por isso, né? E nós nos damos muito bem. Mas eu perguntaria o seguinte: pastor Jalmir, a sua formação em escolas, a sua formação cristã, né, os seus conhecimentos teológicos e a sua vocação. Falasse um pouco para nós, que nós sabemos que o senhor tem um cabedal de experiências, já deu demonstração disso, jorrou aqui experiências, né? Nós queremos ouvir sobre a sua vocação, a sua liderança na sua igreja, que o senhor tem, e falasse para nós. Amém. Pastor Reinaldo, nosso ex-deputado, amigo pessoal, o meu abraço também a Terezinha, sua esposa, nossa querida amiga. A minha posição como pastor, eu sou contra a adoção de crianças por casais homossexuais. Essa é a minha posição como pastor. A minha resposta em relação a isso é no sentido de que os valores fundamentais da sociedade podem ser passados por qualquer pessoa. Quanto à pergunta, eu estudei em colégio público a minha vida toda, né? Estudei em colégio público. Mais tarde, eu tive o prazer de estudar lá em Criciúma, na SATIC, que era um colégio profissionalizante. Meu pai, como era mineiro, tinha uma parceria, enfim. Com os 14 anos de idade, para 15 anos de idade, foi quando eu tive a minha experiência com o Evangelho, uma experiência mais profunda. Eu me converti no meio da tribulação, né? No meio da dificuldade, a gente procurou a igreja. Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? Quando elas estão vivendo, porque existem problemas que a gente resolve. Quando queima uma lâmpada lá em casa, ou quando dá um vazamento na torneira, ou quando o carro quebra, a gente consegue resolver isso com simplicidade, com facilidade. Mas a impressão que a gente tem é que tem problemas que só Deus pode resolver. Isso é muito claro na minha mente e no meu coração. Existem questões que são mais almáticas, são mais relacionadas à alma, ao espírito. E foi assim que a gente procurou Deus, né? E a gente encontrou na igreja evangélica, não desmerecendo a igreja católica. Eu estou falando da minha experiência, eu estou falando do que aconteceu com a minha família, né? Eu fui praticante, eu fui coroinha, eu tive a minha participação prática na igreja, tocava no coral, cantava, enfim, fiz primeira comunhão, mas houve um momento que aconteceu essa lacuna, e foi quando eu conheci a igreja evangélica, e foi quando eu recebi o evangelho de uma forma, vamos dizer assim, que atendeu a minha necessidade, a minha expectativa, e eu me converti, fui batizado com 16 anos de idade, não estudava mais, estava só na igreja. Só que daí eu comecei a me dedicar ao estudo teológico, né, junto com o meu pastor, junto com outros irmãos, e eu descobri a vocação, né, a vocação para o pastoreio, para cuidar de pessoas,
para lidar com vidas, né? E a gente começou com 16 anos de idade, eu já era obreiro na igreja, né? Aos 18 anos de idade, eu assumi a minha primeira obra como pastor, certo? Inclusive no próximo dia 3 agora, eu estou completando 25 anos de pastoreio, de ministério, no próximo dia 3 de outubro. E foram, a partir do ano de 1990, quando eu comecei a pastorear mesmo, que a gente teve essa experiência. Passamos por várias cidades, eu tive o privilégio de pastorear na capital do Paraná, na capital do Rio Grande do Sul, aqui, né? Essa terra que eu adotei como, apesar de ser criciumense de nascença, de nascimento, eu sou manezinho de coração. Adotei a grande Florianópolis como minha terra, a cidade de São José, amo esta terra, por isso voltei para cá e hoje estou aqui com a minha família. E cuidar de pessoas, cuidar de vidas, tem que ser algo vocacional, né? Porque a gente sabe que é difícil lidar com pessoas, é complicado lidar com pessoas, e principalmente na nossa área, que nós somos o pastor, ele é um educador, ele é um conselheiro. Agora mesmo, antes de vir para cá, um menino me ligou, que não é membro da igreja, né? Mas que é um conhecedor nosso, e ele me ligou: pastor, eu preciso muito da sua ajuda, que o senhor venha aqui conversar comigo, orar por mim. E é algo que a gente faz com muito prazer, muita alegria, né? Toda a nossa base teológica está na Bíblia Sagrada. Hoje ela é o nosso catecismo, ela é o nosso fundamento, né? De ensino, de modo de vida, de realização pessoal. E, enfim, é isso. Pastorear é meu grande prazer, é minha grande alegria, minha grande vocação. Cuidar de Deus. Todos nós vamos ficar de pé agora, inclusive o nosso convidado central. E é claro, agradecendo a presença do pastor Jalmir. A gente, quando conversa com a pessoa pela primeira vez, a gente já fica assim: meu Deus, ou o cara é mais ou menos, ou o cara é bom, ou o cara nos surpreende daquele dia, naquele momento. Mas quando a conversa é uma conversa mais longa, aí dá para a gente já ter um feedback, né? E eu tinha certeza que todos vocês, como se cantaram com o padre Hélio, aqui de Campinas, também eu tinha certeza que vocês iriam se encantar com o pastor Jalmir. Ele é aqui na televisão, mas onde vocês encontrar ele é o mesmo cara, prestativo, isso que é muito bacana. Eu estive lá na igreja dele lá, aí a filha dele abriu uma igreja bonita, não é? Igreja sim, igreja, né? Igreja sim, algo assim, dinâmica, né? Dinâmica, não é mais ou menos, dinâmica, top, né? Top. Aí abriu lá, para mim entrar lá, é a filha dele. A Débora. Calma, deixa eu falar. Aí, mas com um sorriso, aí eu levou lá, tá, meu cafezinho, e simpatia, meu Deus, assim. Aí eu falei, né? Eu falei o seguinte, ó. Eu quero voltar novamente aqui, eu quero voltar. Porque a primeira pessoa que abriu a porta para mim já me deu um sorriso. De graça. O quanto que isso é importante, a gente dá um sorriso, pelo menos fica a primeira impressão. Então, para nós, da Prime TV, o nome da esposa? Silvia, ok. Então, para nós que temos esse desafio, junto com todos vocês, de fazer um programa educativo, já está no seu quinto ano não é para qualquer um, A gente conheceu a TV Cultura, que tinha um programa lá educativo lá, ficou 2 anos e morreu, não tem como segurar, não tem como manter, né? E nós conseguimos fazer porque a nossa produção trabalha em cada um de vocês, porque vocês são difíceis. E agora, eu imagino como as esposas de vocês, os filhos de vocês, a admiração que tem por todos vocês. Que vocês são pessoas diferenciadas. E essa diferença a gente observa aqui, ó, na postura, na elegância, na educação, nas perguntas.
depois quando termina o programa, na conversa, convidado central, porque eu não vi ninguém até agora reclamar dos nossos perguntadores. Eles reclamam do apresentador, mas não reclamam de vocês. Então agora, agradecendo a presença do... Agora o pastor Reinaldo também, pelo amor de Deus, já queria tomar conta do programa também, né? Deixa. Meu Deus do céu. Mas ele pode, né? É deputado. Ele pode. Ele tem cacife. Tá bom. Silêncio. Bom, agora então o pastor Jalmir vai ter 3 minutos para fazer uma avaliação de todas as perguntas e também já pode emendar as suas considerações finais, e foi um presente para todos nós. Então ele vai estar usando o palco, já recebendo os aplausos! Eu quero agradecer de coração o convite, né, do meu amigo Tadeu Soares. Quero agradecer a sua audiência, você que é aí na sua casa, você que é na empresa, você que ficou aqui nos assistindo e nos deu a honra, o privilégio de poder entrar na sua casa e falar um pouquinho daquilo que nós acreditamos. O respeito, como já disse o Tadeu, a elegância, o respeito, o carinho, a coerência de todos os amigos que me perguntaram, que me questionaram, me deixou muito à vontade, muito feliz. E quero dizer para você que é pai, para você que é mãe, para você que é esposa, que é marido, para você que é filho, a tua família é o teu maior tesouro. Nada vale a pena lá fora, se dentro de casa não valer a pena. Por isso, dedique-se, esmere-se, empenhe-se em dar o seu melhor para a sua família. Seja o melhor pai possível, seja a melhor mãe possível, seja o melhor filho possível. Ainda que você não seja perfeito, mas quando você tem a motivação correta, quando você faz o seu melhor, com certeza os bons resultados acabam vindo. Quando nós plantamos aquilo que é bom, nós colhemos aquilo que é melhor. A lei é essa. Eu posso decidir o que vou plantar para ter certeza daquilo que eu vou colher. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a nossa cidade, que Deus abençoe a nossa prefeita, os nossos vereadores, que Deus abençoe esse povo josefense, todo o povo catarinense que está nos assistindo agora e em todos os outros lugares. Que a mão de Deus esteja na vida de vocês de uma forma poderosa. Fiquem com Deus. Um beijo para todos em nome de Jesus. Agora o nosso pastor ele vai receber presentes, abraços, começando com o nosso jornalista Eduardo. E a sequência, por favor. Satisfação, Eduardo. Satisfação mesmo. Tá bom, agora não se mexa, não aperta minha mão de novo, não se mexa, todo mundo sentadinho, não quero que ninguém aperte a minha mão de novo, eu não quero, chega de apertar minha mão, chega, aqui, o David aqui, David ali direitinho, sentadinho ali, sentado, em pé ou não em pé? Vou sentar, se quiser sentar, pode sentar também, pode sentar. Meu guri, Almiro Reis ali, Almiro Reis, quem falta mais aqui? Embaixador da paz. Não, o Rogério aqui. Rogério, quem que falta ali agora? Quem que falta, hein? Falta quem? Eu não sei o que eu boto ali, não sei. Quem é que é mais amigo aqui do pastor Jalmir? Quem é? Eu não sei. Falta alguém. Quer fazer algum pedido especial? Não fala. Pastor Reinaldo, meu deputado ali. Essa é uma categoria, né? O pastor Reinaldo tem me ensinado tanta coisa boa. Encosta ali. Ali. Ele tem nos ensinado tanta coisa bonita para nós. Meu Deus do céu. Meu Deus. Capa de jornal.
David, pode sentar lá, David, categoria, que prazer, hein, que prazer, hein. Ô, Rogério Blum, pode sentar lá, Rogério Blum, pode sentar lá. Chama lá a Solange Melo. Solange Melo, onde está a Solange Melo? Onde está ela? A Solange Melo está no banheiro, está na hora de ir no banheiro. Pastor Almiro, pode sentar lá, pastor Almiro. Pode sentar lá. Pastor, cantor Almiro. Todos nós somos pastores. Todos nós somos todos nós somos pastores. Tudo, pastor Reinaldo pode sentar lá. Então agora eu vou levar o pastor Almiro até a sua mesa. Recebemos aplausos. Muito bem, é o Show da Tarde, ao vivo para todos os catarinenses. E agora no Show da Tarde, nós queremos ouvir essa fera, meu Deus do céu, está me dando uma alegria. Vamos aplaudir o embaixador da paz! Boa tarde a todos os ouvintes, em especial ao pastor Jamir. E quero dar parabéns à dona Silvia, a Débora, o seu filho, que realmente é um homem de Deus. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o pastor Jamir realmente está representando como a imagem e representação de Deus. Ele nos ensinou sobre família, sobre política, um coração de pai, de irmão, de líder religioso. E queremos que Deus abençoe ele, a sua igreja, a seu trabalho, que a paz ela inicia no coração de um homem e de uma mulher, e de uma família centralizada em Deus. E quando existe uma família que está centralizada em Deus, existe a paz, existe amor, existe alegria e felicidade. Que Deus abençoe o pastor Jamir, a sua igreja, ao seu ministério, a sua família e a todo o pessoal da mesa. Que a paz reine no coração dele e da sua igreja, de todos os irmãos que estão ouvindo. Que Deus esteja com todos. Obrigado a todos. E agora no Show da Tarde, o mágico das palavras. Ele nos encanta, mas também mais de 120 livros. Cara, é uma biblioteca, é um supersônico. Vamos aplaudir o nosso mestre maior, Donato Ramos! Primeiramente, cumprimentar o Jamir pelo seu livro Como Fazer a Sua Família Dar Certo. Princípios bíblicos para fazer a sua família caminhar direito. Todas as famílias deviam ter esse livro para leitura obrigatória. Mas eu já li ele todinho e vi que um assunto que não é muito bem tratado pela mídia, nem pelos palestrantes. O que influi numa família? O problema econômico. O pai trabalha um salário miserável, aumento cada 2, 3 anos. A filha, e esse é o ponto importante, a filha, jovenzinha, ela precisa de um vestido novo, de vez em quando uma balada, um passeio, um novo batom, um novo blush, mas o pai não tem dinheiro. A mãe, como o próprio pastor disse, sai para trabalhar, porque é uma necessidade ajudar também na manutenção da família. Vai ser diarista 1 ou 2 vezes por semana, em casas de vizinhos, de conhecidos. O estudo, essa moça vai ter que trabalhar, aguenta até o ginásio, que era na minha época o ginásio. Mas um salário miserável não dá para que se tenha tudo aquilo que ela deseja. Aí ela vê uma amiguinha dela que tem essas coisas que ela gostaria de ter. E vem de uma família quase idêntica. Mas de onde que vem aquele dinheiro extra? Inconscientemente, cai na prostituição, à primeira vista velada e depois escancarada.
São fatores graves que acontecem dentro da família. Como resolver isso? Eu não acho, você também não tem uma solução. Falou-se no diálogo. Eu mantenho um diálogo até hoje com minha filha, quase que diariamente, falamos de tudo. Não há nenhuma barreira entre eu e minha filha. Mas eu acho que não serve de exemplo, porque a minha filha tem 65 anos. Agora no show da tarde, se o nosso convidado central desejar novamente utilizar sua voz, ele vai ter essa oportunidade. Portanto, vem aí o nosso presidente, Dr. Valdir Vitório! Mais uma vez, Tadeu, muito obrigado. Me orgulha muito estar hoje nesse programa para dizer ao pastor Jalmir, também sou criciumense, nasci e me criei na Terra do Carvão. Lá me fiz o homem que meu pai me deixou. O orgulho que ele sempre teve foi da educação que ele nos passou. Dos 23 filhos que ele pôs no mundo, todos os 23, graças a Deus, estão vivos para testemunhá-los o que é ser um bom pai, uma boa família. Joamir, quando você nasceu, eu estava saindo de Criciúma. Em 1972, eu me transferi para Florianópolis. Faz 40 anos que eu moro aqui em Florianópolis. Você veja, né? Pena que eu não conheci você um pouco mais, porque você ainda, hoje, para mim, é um garoto, uma criança, a idade da minha filha mais moça. É bom a gente saber que Criciúma ainda tem valores e muitos valores. É isso que a família no Brasil precisa. E nós temos que pensar que os poucos que querem predominar a educação dos nossos filhos, das nossas famílias, parem um pouco e pensem que a família, quem tem que predominar, quem tem que dar a educação, são os seus pais. São os pais, o pai e a mãe. Não é você político. Você mal sabe administrar o seu contexto do dia a dia, que é saber ser um bom político. Obrigado. E, Jamil, eu lhe pergunto para você, como você se sentiu nesse programa hoje? Ofendido por algumas perguntas formuladas ou constrangido? Absolutamente. Foi muito... Como eu já falei aqui, as perguntas foram pertinentes, foram educadas, né, foram elegantes. Me senti muito bem recebido e, né, quando tiver a oportunidade de voltar, vou voltar com muita alegria. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom mesmo. Olha, é assim que o programa Show da Tarde, todas as terças e sexta-feira, dá esse brilho, esse carinho, esse amor, para que você, família, participe todas as terças e sexta-feira no programa Show da Tarde com o nosso amigo Tadeu Soares. Agora sim! Aproveitando esse embalo, vem aí a revelação 2014, Rogério Blu! Só mensagens de amor e otimismo nos deixou. Pelos simples e humildes, muito ele trabalhou. Só bondade espalhava por onde passou. Sempre em nome do Pai, a muitos ele curou. O pão e o vinho Jesus teve que aumentar para a fome daquele povo saciar. Suas mensagens que não param de chegar. Hoje eu consigo o seu evangelho estudar. Jesus, hoje quero
compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Lei do amor, lei do perdão e humildade, sem orgulho, ódio, vingança e vaidade. Trabalhar sempre e agir com honestidade. Uma palavra amiga também é uma caridade. A hora é esta, devemos seguir Jesus. Ele é o caminho que ao Pai nos conduz. De tanto amor por nós sofreu na cruz, mas nos espera cheio de amor com muita luz. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Ok! Rogério Bruno, show da tarde. Obrigado, obrigado. Obrigado, parabéns, sucesso. O nosso tempo já está estouradinho. Graças a Deus. Parabéns, parabéns Obrigado, pela inspiração. Tadeu. Obrigado pela música oportunidade. sua, está dentro do seu CD. Você é mágico, obrigado. Obrigado. E vem aí os 10 mandamentos! Está chegando o nosso renomado bispo Alceu. Boa tarde! Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, pastor Jalmir. Que prazer revê-lo, grande amigo. Satisfação. Todos os nossos convidados, participantes de hoje. Mas é muito importante mesmo, pastor Jalmir, tudo que o senhor falou com respeito à família. Todos nós temos que lutar pela família. Porque existem muitas coisas que tentam destruir a família. É verdade. Né? Você veja, no princípio, Deus fez homem e mulher, os uniu, mandou crescer, multiplicar. Quem fez a família? Foi o próprio Deus. Né? Mas porque Deus fez a família, muita coisa quer destruir. E se nós não cuidarmos da família, né, realmente o mal deste mundo, o mal espiritual, ou muitas vezes os próprios sentimentos do coração humano também, né, pastor Jamir? Acredito que o senhor tem essa experiência que muitas vezes quem destrói a família, vamos dizer assim, somos os próprios integrantes da família. É verdade, né? é verdade. Muitas vezes por ciúme. Eu já vi tantos casos de casamentos destruídos por ciúme, por brigas, por discórdias, por orgulho e por uma série de sentimentos, infidelidade, né, no relacionamento conjugal. Então muita coisa tenta destruir a união entre marido e mulher e a família, muitas vezes drogas na família, vício, álcool, tanta coisa. Então lute pela família. Todos os conselhos que o pastor Jalmir deu aqui são excelentes. É um mestre, né, com relação à família.
Mas é muito importante nós termos esse espírito de lutar pela família. Amém. Lutar pelo casamento. Eu sou um que luta pelo casamento, pela família, pelos filhos, pelo casamento das pessoas da igreja. Não quero ver ninguém, né? Ninguém separar, ninguém brigar, ninguém ter problemas. Aliás, a igreja, pastor João, o senhor que é pastor já há tantos anos, a igreja é a instituição que mais luta pela família. Né? O senhor não acha? Eu costumo dizer o seguinte: primeiro Deus criou a família. Quando a família caiu, né, Deus criou a igreja para levantar a família. O papel da igreja é esse, sabe? É ser baluarte da família, é continuar dizendo que dá para fazer dar certo. Que é exatamente, né? Que tem condições, que dá para reconstruir até um casamento destruído, um casal separado, dá para reconstruir. Família, instituição de Deus. Lute pela sua. Talvez você esteja assistindo essa tarde e a senhora está pensando até em abandonar o seu marido, o senhor está pensando em abandonar sua esposa por causa das brigas e problemas. De repente, jovem, você já não está nem querendo mais constituir uma família por causa do mau exemplo que você tem tido na tua. Mas olha, vale a pena. Família vale a pena. Cuide da sua. Não destrua, não deixe ninguém destruir também a sua família. E não deixe o mal espiritual destruir. A fé no Senhor Jesus realmente salva a tua casa, né? Como está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, por mais que o pastor Jalmir já falou de família, então siga esse conselho que vai bem, né, pastor Jalmir? Em nome de vai Jesus, bem. com E certeza. procure uma igreja, como a Cefa, né? Comunidade evangélica, fé em família, né? Cefa, viu como eu sei, né? Tá ligado, tá ligado. Então, procure a Cefa, ou procure a Igreja Luz de Deus, ou a igreja próxima da sua casa, mas esteja numa igreja de um pastor que esteja interessado em cuidar da família. A família do reino de Deus, a família é grande. Eu quero terminar o programa de hoje. Nós estivemos fazendo uma viagem à Terra Santa, passando por Roma, fomos ao Egito e a Israel. E em cada lugar que fomos, ali gravamos uma mensagem, tanto em Roma quanto no Egito, explicando os lugares, como também em Israel, muitas mensagens. São quase 2 horas de explicações e mostrando os lugares sagrados. Quem desejar adquirir, né, na Igreja Luz de Deus, na Rua Araci Vascalado, 1201 no Estreito, então você poderá adquirir o seu DVD, assistir e ter um amplo conhecimento a respeito da terra de Jesus. Um abraço, pastor Jalmir. Parabéns, querido amigo. Deus abençoe. Aproveito e quero lhe presentear então. Opa! Pronto. Muito obrigado, muito obrigado. Deus viu? abençoe a todos.